por estar nesta noite, mais uma vez, na casa do Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar o ensejo, queridos, e vamos ler a palavra do Senhor. Todos que têm um manual bíblico aí, abramos no Salmo de número 23. E vou recordar no Salmo 23, a gente já falou sobre o Salmo 23 aqui, já pregamos sobre ele. E ficou alguma coisa para trás aqui, muitos assuntos dentro do Salmo 23. E nessa noite eu quero recordar de um dos assuntos aqui nesta noite. Amém, queridos? Amém. Eu vou ler todo o Salmo 23, que ele é bem conhecido. E por ele ser bem conhecido é que nós vamos falar sobre ele. Já me preguei, parece que 2 vezes sobre ele aqui, em reunião de obreiro. 2 vezes dentro desse Salmo 23. E mais uma vez eu quero aproveitar e falar um pouquinho dentro do Salmo 23. Amém, queridos? Amém. Nosso tempo também aqui, nós vamos aproveitar bastante o tempo, que tem trabalho ainda a ser realizado nesta noite. Diz assim na Bíblia, que eu tenho aqui em minhas mãos, diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, queridos? Podeis assentar. Feliz por estar e quero pedir perdão aos irmãos, à igreja, por ter chegado atrasado. Conversei com o pastor Severino agora à tarde, já quase 5 horas, né, pastor? Estava em São Paulo, eu falei, pastor, deu tempo de cortar o cabelo, e aquela correria para sair. A Vanessa estava comigo em São Paulo, e já saímos aqui de Santo André às 2 da tarde para resolver uns assuntos em São Paulo, deixamos boa parte para trás, e voltamos aí para poder chegar à reunião de obreiro. Tinha saído da casa do pastor Uziel, e voltei. O pastor Uziel, que ele também foi fazer algo para mim que eu não dei conta de fazer em Santo André. O pastor Uziel ficou fazendo para mim, né, Patrícia? Os serviços que eu tinha que fazer em Santo André. Fui para São Paulo, cheguei, não dei conta de fazer lá nem. E aí estou aqui hoje para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Perdão aos irmãos por ter chegado atrasado à reunião de obreiros, tá certo? Estou aqui justificando, porque senão, né? Tá certo, né? Queridos, aproveitando o ensejo então da palavra, o pastor Luziel está comigo aí também, mas está conversando com o irmão Messias, lá, o pastor Messias lá fora. Eu vi que eles, né, são conhecidos, são chegados, estão trocando umas ideias ali. Aproveitando o ensejo então da palavra nessa noite, uma reunião de obreiro, feliz, uma igreja reunida aqui. E é importante, né? A vontade mesmo era de ouvir também os companheiros ministrar a palavra do Senhor, e pronto para ouvir, né? Como diz, eu também já estou cansado de me ouvir falar, então eu gostaria de ouvir os outros também. Mas a palavra nesta oportunidade foi dada a oportunidade, concedida a oportunidade para falar da palavra do Senhor. Então nós vamos falar com muito gosto, com muito prazer. Amém? O Salmo 23, queridos, se a gente poder fazer assim já para a gente entrar logo no assunto, por causa do tempo, eu fico perdido com o tempo, né? O Salmo 23, ele é um salmo bem conhecido, e por ser conhecido é o salmo, até diz que é o salmo do preguiçoso. Se é o salmo do preguiçoso, eu quero aproveitar ele, né, pastor Abel? Que é um salmo bom da gente pregar. Ele é importante porque ele traz muitas coisas a respeito do pastorado e a respeito da ovelha. A gente aprende muito com o Salmo 23. Quando eu preguei aqui, eu falei sobre a natureza da ovelha, do cordeiro, do carneiro. A gente falou assim, então o assunto entramos. Tem uma relação entre igreja e entre ovelhas. Até por essa razão, quando Jesus fala sobre rebanho, fala sobre ovelhas, ele está praticamente mostrando que ovelhas e pessoas podem se relacionar. Eu quero dizer, olhando para uma, olhando para outra, dá para tirar a lição da vida da ovelha e trazer para a nossa vida. E já pensou? E não dá para a gente tirar da nossa vida e passar para a ovelha, não dá certo. Mas da ovelha a gente tirar para a gente aprender é muito importante. Por isso Jesus, ele traz esse título de pastor, porque ele escolheu ovelhas para ele cuidar, né, pastor Abel? Porque ovelha é bem fácil de cuidar. Eu até tenho rebanho não só de ovelhas, tem rebanho de bodes. Em Israel tinha rebanho de bodes, e no Nordeste tem rebanho de bodes e rebanho de ovelha.
E Jesus escolheu logo cuidar de ovelhas, porque é bem mais fácil. Já pensou, se fosse para cuidar de um rebanho de bode, era difícil. Eu poderia falar sobre os bodes, o rebanho de bode, a gente poderia entrar nesse assunto, até entrei em algum assunto, falei até da natureza da ovelha um dia, o que a ovelha come, né? O que a ovelha come e o que o bode come, algum assunto. Só dei uma rápida palavra para a gente familiarizar no dia lá, para a gente entender. A relação de pastor e ovelha, ela é muito importante. E ainda sobre, eu até dizia no dia que eu falei aqui, até falei que o salmo não é realmente o salmo do pastor, mas ele é o salmo da ovelha. Se trata muito da ovelha, né? Mas fala também do pastor. O pastor ali, ele é o guia. No Salmo 23 ele é o guia. Davi representando o Senhor como pastor, porque Davi foi pastor de ovelha também, sabia o cuidado que ele, Davi, tinha com as ovelhas do seu pai Jessé. E aí, olhando do cuidado que ele tinha, que ele era um pastor muito especial, o mais preparado, aí ele retrata dos assuntos, quando ele olha também, e vê que o Senhor é pastor muito melhor do que ele. E ele se colocando no lugar de ovelha, sabendo que tinha o Senhor como pastor, ele estava muito bem cuidado, tá certo? Nós aprendemos com Davi, a igreja aprendeu com Davi. Eu tirei o Senhor Deus como o meu verdadeiro pastor. E cada dia que passa eu estou aprendendo a me tornar uma ovelha na visão do Senhor. Uma ovelha para poder fazer realmente a vontade de Deus. Alguém pode estar falando, mas vai falar de ovelha, vai falar de pastor? Sim, eu vou falar de ovelha e vou falar de pastor. E no dia que eu falei também sobre pastor, no dia aqui, eu falei, pastor Abel, a respeito de algumas ferramentas que o pastor usava. Eu falei sobre o cajado, falei sobre a vara que o pastor usava, quis entrar um pouquinho para falar sobre a funda, mas falei alguma coisa, mas não pude entrar mais além. Falei um pouquinho sobre o óleo que o pastor usava para ungir a ovelha e o porquê ungir a ovelha. Mas tem outra ferramenta, tem muitas outras aqui que eu poderia falar, né? Poderia falar um pouquinho mais sobre esta funda, poderia voltar mais um assunto sobre o cajado, que eu não falei totalmente, muitos assuntos sobre relação de pastor e ovelha. Mas dos assuntos que eu quero trazer nessa noite, que é importante, que é uma ferramenta, é um instrumento muito importante, e que esse aqui vocês vão entender essa relação também, é que o pastor, além de espada que o pastor usava, além de vara que o pastor usava, além do seu arfógio, ou dos seus apetrechos que ele usava, tipo assim, vou usar uma linguagem nordestina, ele usava ali uma agulha chamada suvela, que era para poder fazer pequenas cirurgias na ovelha, né? Ou nós ele usava um tipo de lâmina que hoje se pode chamar de bisturi, que ele usava para fazer pequenas cirurgias na ovelha. Mas uma das coisas mais importantes também que ele usava, esse que era o cuidado dele curando a ovelha. Mas uma das ferramentas, instrumento que o pastor usava, que ele não podia sair ao campo sem ele. O pastor não podia, pastor Abel, sair sem ele. Eu sei que os pastores têm consciência disso. É uma ferramenta. Quando eu digo que é uma ferramenta, eu digo que é um instrumento, porque está fechando no mesmo assunto. É o chofar. O chofar é um berrante, mas é um berrante, pastor João? Para o boiadeiro, quem queria boi, o berrante era feito do chifre do touro, não é isso, pastor? Do chifre do touro. Quem tem as grandes manadas, os grandes rebanhos, tipo lá para o Mato Grosso, ou vocês já viram também aí alguns que não conhecem o gado de perto, mas pela televisão, eu já estou aqui muito ligado, a pastora Vera está rindo, né? Ele, para chamar os bois ou o rebanho, ou seja, para poder acompanhar o boiadeiro, ou seja, o vaqueiro, quando saía lá para poder soltar o boi para invernada, ou seja, para o pasto, ou para levar para outra fazenda, lá no Pantanal Mato Grossense, eles viajam mais de 7 dias com a boiada, né? Eles saem muito ali da região, vai para Quidoanda, lá levando os bois, porque lá tem um aeroporto que transporta os bois para fora, inclusive o Sérgio Reis tem alguns aviões, fazenda, né, para Quidoanda, de lá transporta boi para a França e para vários lugares ali. Então, os boiadeiros ali usam o berrante, que vocês conhecem, com o toque do berrante, chama a boiada e a boiada acompanha. Aquilo ali é para não dar um estouro na boiada, que quando ele toca o berrante, a boiada sabe que tem que sair na estrada e pegar
a estrada para poder ir. Mas vai lá na frente chamando o boi no berrante, o gado vai acompanhando aquele boiadeiro, né? E tem os boi guia que vai na frente, que se aqueles boi guia parar, a boiada para. Se eles correr, a boiada também corre. Quando ele corre, ele fala, ó, a boiada estourou. É uma dificuldade para agrupar o gado de novo. E é uma dificuldade para quem está tocando o berrante chamar o boi de novo, porque eles ficam assustados. Mas existe. Tem o berrante. Então o boiadeiro traz o berrante. O pastor Israel, ele traz o shofar. O shofar também é um berrante. Ele é um berrante, eu falo berrante para vocês entenderem melhor. A pastora Abel está aí, né, pastora Abel? A pastora Abel conhece a história de cor e salteado. Ele é um berrante feito do chifre do próprio carneiro. Ele é um berrante grande, forte também. Só que é importante, o berrante do boi, que a gente usa para poder chamar o boi, ele tem um sonido e toca, e o boi sabe que tem que se ajuntar, se agrupar e seguir a sua jornada. Já o shofar, que é até um instrumento, é usado, até tocam louvores, tocam hinos, tocam ali, e quem sabe tocar o shofar, toca muito bem. Mas para o rebanho de ovelhas, o shofar ele é importante. O pastor tem que ter o seu shofar para poder tocar para as suas ovelhas. Mas pastor Geraldo, mas vai tocar para a ovelha? Vai. O pastor tem que usar para poder tocar para as suas ovelhas. Mas eu vou falar, mas vai tocar o quê? Vamos entender. Venha comigo para você entender. Por isso existe essa relação. Preste atenção à igreja aqui, que eu vou falar para mim entrar neste assunto aqui, para a gente fechar isso aqui. Por isso existe essa relação de pastor e ovelhas. Por isso existe essa relação de Jesus e a igreja. A igreja é o quê? A igreja é o quê? É o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o quê? O pastor. Se você olhar bem, como que Jesus vai chamar a igreja no final? Existe uma relação que a gente não observa muito bem. Mas até Jesus, quando se você olhar, eu vou usar a linguagem que a Bíblia diz. Não é bem assim, mas eu vou usar uma linguagem que todos conhecem. O povo está esperando o quê? O toque da última? Olha aí. O povo está esperando o toque da última trombeta. Jesus trazendo a relação de pastor e rebanho lá em Israel, que ele também nasceu lá, Jesus veio de lá, então ele está trazendo essa mesma relação, até ele, para usar a figura, ou conversar com a igreja, trazer para a igreja os acontecimentos, sempre vocês vão observar, foi tocado o quê? A primeira trombeta, daqui a pouco sai o livro de Apocalipse, e lá toca a segunda trombeta, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, e a sétima, não é isso? Sempre não tem essa trombeta? Essa trombeta que a Bíblia quer dizer aqui, eu vou usar a linguagem nossa aqui, bíblica, onde que eu quero entrar. É claro que não vai ser chama lá no Apocalipse não é bem isso, mas fala da trombeta. Quando a igreja está esperando o sonido da última trombeta, que vai ser aquela trombeta para chamar, para trazer ali, então o que quer dizer? Para a igreja que nós vivemos hoje, essa igreja vai tocar a última trombeta. Quer dizer, a Bíblia diz assim, que vai surgir com alarido, clamor de grande glória, e vai tocar a última trombeta, e a Bíblia diz o quê? Os que estiverem vivos vão ser o quê? Transformados em um corpo de glória. Os que estiverem mortos na igreja, os que da igreja que estiverem mortos, serão ressuscitados e estarão na onde? Encontrarão com o Senhor nos ares. Está entendendo? Só para você entender aqui um pouquinho, que a gente entra na mensagem. Então essa relação, ela é forte. A relação de trombeta, a relação de shofar, mas no original, lá no hebraico, se fala assim que o grande pastor chamará suas ovelhas com o seu shofar. Se transformou em trombeta para a gente entender. Mas então, na verdade, a relação é um shofar. Com o shofar vai chamar, mas pastor Geraldo está errado, vai tocar aqui hino. Entenda bem, o pastor usava o shofar Israel para as seguintes coisas. Quantas notas tem o shofar? Só 7. Não tem alta, nem mais baixa, não tem queda, não tem nada. São 7. É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E não tem
Bemol não tem isso, não tem aquilo. Não é como os outros instrumentos. Tem 7 notas musicais, mas tem arranjos, tem isso e tem aquilo, e nota menor e nota maior. Não, o shofar só tem 7 notas simplesmente. E se toca com as 7 notas e dá para entender muito bem. Mas, pastor Geraldo, o que o pastor toca para as ovelhas? Preste atenção. O pastor Israel, opa, aqui só tem aqui poucos minutos. O pastor Israel, para poder, antes de sair com o seu rebanho, esse é o primeiro toque da trombeta. Antes de sair com o seu rebanho para as pastagens, o rebanho ainda está guardado, ou está para poder sair. Antes de sair, o pastor dava o primeiro toque no seu shofar. Mas para que esse primeiro toque? Presta atenção. O primeiro toque, pastor Sebastião, que o pastor tocava o shofar, era simplesmente para a coisa mais simples do mundo. Alguém vai, que coisa simples é essa, pastor Geraldo? O primeiro toque que o pastor tocava o seu shofar lá em Israel era para as ovelhas se despertar. Nós, pastor Geraldo, sim, senhores. As ovelhas costumam deitar e dormir. E aí agora, antes do pastor sair, ele dava o primeiro toque no seu shofar, que é totalmente como usar um dó. Ele dava um dó no shofar para todas as ovelhas acordarem, se despertarem do sono. Algumas que estavam dormindo, desperta as ovelhas, e as ovelhas se despertavam do primeiro toque e ficavam todas deitadas. Presta atenção. Era para se despertar, mas todas ficavam deitadas. Mas, pastor Geraldo, por que então elas ficavam deitadas? Para que o pastor, uma a uma, com a sua voz, chegava ali agora no aprisco onde que elas estavam, elas ficavam deitadas, e cada uma das ovelhas tem um nome. Veja bem, cada uma das ovelhas tem um nome. Se eram 100 ovelhas, eram 100 nomes ali, mas o pastor tinha um cuidado, tocava o shofar, as ovelhas acordavam, mas não se levantavam. Mas, pastor Geraldo, se levanta como? Se levantava quando o pastor chegava na frente da portinha, ou seja, na frente da porteira. Ele chegava ali, colocava um pé de um lado, um pé do outro, e ele chamava: lá vem fulana de tal. Quando ele chamava fulana de tal pelo nome, aquela ovelha se levantava e ela passava ali entre as pernas do seu pastor, do outro lado, para esperar a ordem. A ordem se podia pastar ou não, mas o primeiro toque do shofar era para a ovelha se despertar, para o pastor chamar pelo nome. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer nessa noite? Tem muita gente, pastor Abel, deixa eu entrar só nesse pouquinho aqui, que não sei se o tempo não vai dar, mas tem muita gente que não consegue ficar presa no aprisco do Senhor, ela fica caminhando. Como vai ouvir a voz do Senhor quem está lá fora? Como vai se despertar? Como pode sair? Mas tem gente que é assim, ele sai. Se Jesus chamou, ele já foi lá para fora, já voltou, já entrou. Jesus não sabe se ele veio, se ele já foi, se ele levantou, se ele pode passar, não. Ô irmãos queridos, preste atenção e olha para mim nessa noite. O pastor em Israel, para despertar a ovelha, ele dava um toque: acorda, ovelha, acorda. Mas não era para sair desesperado, não. Acorda e espera o pastor te chamar pelo nome. Tem muita gente que anda assim despreparado, e tem muita gente que pensa uma coisa. Deixa eu entrar neste particular aqui, posso? Tem muita gente que trata Deus como se Deus não conhecesse a ele. Tem gente que trata Deus como um desconhecido. Tem gente que a fé dele é tão pouca que ele nem sabe se Deus existe. Como é que é Deus? Ele não sabe. Crê no que ele nem sabe no que crê, e sai de qualquer jeito, anda para cá, anda para lá, batendo com a cabeça. Por que isso, pastor Abel? Porque não estão ouvindo o toque da trombeta, e nem Jesus te chamou pelo teu nome. Mas, pastor Geraldo, o que o senhor quer dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção. Tem gente que está lutado, está sofrendo, está chorando, magoado, e fica ali: ai, mas eu sofri tanto. Mas Jesus já te despertou hoje de manhã, ele já te chamou pelo nome e falou: filho, pode sair, vai lá pastar. Mas, pastor Geraldo, por que o senhor está falando isso? Presta atenção, olha para mim agora, que eu quero só desfechar isso aqui. Sabe por quê? Porque a ovelha tem que esperar a ordem do pastor chamar pelo teu nome para sair para passar. Sabe por quê?
chofar na mão, ele tem o chofar para dar ordem. Deus tem o chofar na mão para dar ordem. Espera a ordem do Senhor. Espera a ordem do Senhor. Espera a ordem de Deus. Deixa eu aproveitar os minutos que eu tenho aqui. O segundo toque do shofar é quando o pastor faz este processo que eu te disse aí, olha. Coloca as pernas. Fulano de tal, vem pra cá e fica do lado de fora. As ovelhas ficavam do lado de fora, reagrupava tudo ali, ninguém saía, William. Ninguém saía dali até o pastor dar o segundo toque, porque o pastor descia, ele ia olhar nas veredas por ali para ver que tipo de comida tinha ali, que tipo de pasto tinha ali, e se não oferecesse perigo para as ovelhas, pastor Sebastião, ele deixava elas irem comer. Elas tinham que esperar ali, até 2 horas parada ali, estava com fome, estava, mas tinha que esperar o pastor voltar para dar ordem. Sabe por quê? Porque lá as pequenas ribanceiras dá muito espinho, inclusive a sarça que dá no deserto, dá uma sarça brava também nos espinhadeiros, e ali é muito perigosa. Para quem sabe, quem conhece ortiga? Quem já ouviu falar em ortiga? Aí conhece? Ela é uma planta que se passar, ela queima. E a sarça tem o mesmo poder. Se a ovelha entra e a sarça passa em algumas ali, a ovelha vai ter bolhas, vai queimar e ela vai morrer. O pastor vai perceber, a ovelha está doente, está bem quieta ali, mas não sabe. Ela foi queimada por ortiga. Eu vou usar a linguagem ortiga, tá certo? Ela foi queimada por ortiga. Os espinhos pegou na lanterna e o pastor não viu. Os espinhos pegou e está furando a coitada da ovelha. A ovelha vai morrer. Mas qual é o papel do pastor nesse inteirinho de tempo? O papel do pastor era o seguinte: ele descia e ele olhava toda a região por ali. Se tivesse alguma ortiga, vou usar ortiga, ele ia lá, quebrava. Se as ovelhas tinham que passar ali, seria deixar para passar ali, que ali era mais verde, as ortigas que tinha, ele ia quebrar, fazer aquele monte de ortiga ali, separar, cobria de pedra para as ovelhas nem comer ali. Ele cobria, pegava o veneno, colocava ali, cobria de pedra aquele montão de pedra para as ovelhas não comer debaixo daquelas pedras, porque ali era mato venenoso, ali podia matar, ali podia queimar, e a ovelha ia sofrer a sua deficiência. Mas, pastor Geraldo, é isso aí. O pastor tinha que dar, depois que ele olhasse lá, que ele visse que o campo estava limpo, que podia comer, ele dava o segundo toque na trombeta, e com o seu cajado, ele mostrava aqui, que o cajado também tinha, mostrava para a ovelha, dava o segundo toque e mostrava aqui, ó, aqui pode comer, ali pode comer, até lá você pode ir, você pode comer ali. O pastor dava ordem para as ovelhas o que ela podia comer e aonde ela podia ir, até onde ela podia ir. E o veneno o pastor já tinha trazido para si e estava lá debaixo do
Posso fazer uma pergunta aqui nessa noite? Ah, eu acho que eu posso sim. Eu vou fazer ela. Glória a Deus. Você tem ido aonde? Tem ido até onde? Deixa eu fazer essa pergunta de novo. Tem ido aonde? Tem ido até onde? Tem comido em qual terreno? Tem provado de qual mantimento? Será? É uma pergunta que eu faço para nós, esposos. Nós, eu também estou dentro dele aqui. Será que não comemos nada envenenado? Será que alguma ortiga não nos queimou? Será que nós estamos sofrendo? Será que as ortigas não nos queimou? Será que nós estamos sofrendo por não esperar a orientação dos nossos mestres? Será que procuramos o nosso pastor para fazer qualquer negócio? Não é todo negócio a procurar o pastor. Eu falo assim, uma orientação divina. Será que procuramos por ele? Será que estamos sofrendo porque não buscamos a orientação de Deus? Ou a orientação dos nossos mestres? Entende bem o que eu quero dizer? Será que estamos sofrendo porque não buscamos a orientação de Deus? Será, queridos? Tem coisa que é prova e tem coisa que é luta. E tem coisa que nós procuramos, nós buscamos. Ficaram calados. Será que no teu caminho já limparam o caminho para você alimentar? Ou você está alimentando de tudo sem saber o que está comendo? Eu tenho 10 minutos aqui. Será? Pergunta para o irmão do teu lado, qual é o tipo de mantimento que você tem comido? Espera aí, deixa eu reformular assim. Vou trocar isso aqui por miúdo. Pergunta o companheiro do teu lado, irmão, o ensinamento que você tem saído para pegar aí fora é ensinamento bom? É verdadeiro? Será que você não está sendo empanturrado? Não está comendo coisas erradas por aí? Será que não está comendo de heresias? Tem muita gente que sai por aí, ali abre uma igreja, que bom, vou congregar lá, está falando de Deus. Será que é casa de Deus? Será que é casa de Deus? Toda porta que se abre, que se fala a Deus, será que é casa de Deus? Eu não quero ofender religião nenhuma aqui. Não vou ofender. Eu só vou usar, no que eu falar aqui você vai entender. Não vou ferir religião nenhuma aqui. Porque todas falam de Deus, estão procurando a Deus. Se você entrar na maçonaria hoje, Deus não está descartado lá dentro. Eles falam, não, Marana, não. O grande arquiteto está lá dentro. Aqui nós servimos o grande arquiteto. Quando você vai trocar por miúdos, o grande arquiteto é Deus. Está falando de Deus. Será que Deus está lá dentro? Se você ir, aqui nós temos. Se você ir em alguma casa de religião africana, irmos na casa de Umbanda, nos tempos de Umbanda, lá está falando de Deus. Deus está lá. Jesus é o grande Ogum, não sai de lá. Jesus foi um grande orixá, ele é Ogum. Não está falando de Deus? Está falando de Deus ou não está? Aonde nós formos, está falando de Deus. Mas podemos comer esse tipo de ensinamento? Você come? Come qualquer tipo de doutrina? Nós não comemos, queridos. Para nós comer, primeiramente, tem alguém que vela pelas suas ovelhas. Ele tem o cuidado de dar o toque. Pode comer, porque o caminho está limpo. Lá não tem mais espinho, lá não tem mais veneno. Pode comer, que é palavra sadia. Pode lá comer, porque lá prega a Deus. Pode comer, recebe, porque aquilo é de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que levantam a mão e adoram vai entrar lá não. Por quê, pastor? O senhor está pregando errado. Não estou não. Você
Estou encerrando já. O tempo, eu estou encerrando. Glória a Jesus. Deixa eu fechar aqui, eu tinha que falar mais 5 toques do chofar. 2 aqui, tá bom. Aleluia. Deus vivo, aleluia. Não vou pregar mais, viu? Eu vou encerrar, não vou pregar mais. A palavra. Preste atenção numa coisa. E quero que você preste atenção e não seja equivocado. Não seja equivocado, que eu vou dar prova disso aqui. Vou dar prova para você não ser equivocado. Nem vou pregar, nem olhar para a Bíblia Sagrada. Se você entrar em um lugar, mas você tem que ter isso aqui, viu? Se você entrar no lugar e você olhar para o William, vou usar o William aqui, olhar para o William, nos olhos dele, dar a mão para ele, sentir Deus na vida dele, a glória de Deus na vida dele, olhar para ele, ver Deus nele, o Espírito Santo nele, fica naquele lugar porque aquele é o lugar de Deus. Mas quem salva isso? Quem tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo na tua vida? Glória a Deus. Glória a Jesus. Você tem o Espírito de Deus na sua vida? Ele está comunicando contigo que tu é filho de Deus? Ele está comunicando com você, você é filho de Deus? Você está sentindo essa alegria, esse prazer? Você sente? Prega coisa errada, não fica lá. Fica com o William até você ver Deus na vida dele. Quando Deus sair da vida dele, sai fora dele, porque ele vai te envenenar também. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a cada um. Tempo não dá. Foi boa a palavra? Deus falou contigo através da palavra? Então põe em prática, não deixa ser levado por qualquer roda de doutrina. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos alegres e felizes e já estamos já no final. Eu falei que era 10 minutos, né? Muito bem, mas como